Olá! Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 115 e vamos até o 117. Nós vamos falar sobre a composição dos tribunais regionais do trabalho. E aqui preste atenção. Se você assistiu a aula do artigo 107, em que a gente fala da composição dos TRFs, vai perceber as semelhanças com o artigo 115. Mas fica comigo que eu vou te passar os pontos mais importantes para que você consiga diferenciar o artigo 115 do 107 e não cair em pegadinhas de prova. Primeiro, a leitura. Leitura é o principal. O artigo 115 diz que os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Essa redação ela veio com a emenda 122 de 2022 e nós vamos, mais uma vez, apresentar o nosso quadro, não é verdade? Muito importante você saber a composição dos tribunais. E você vai ver que no artigo 115 nós temos 7 desembargadores do trabalho e, de forma similar, no 107, 7 desembargadores federais. Agora, é no mínimo 7, tá? No mínimo 7. Em grandes tribunais, temos muito mais do que 7, tá? O mínimo que a Constituição diz é 7. No mínimo 7. Então, se a prova trouxer para você no máximo 7, está errado. O texto tem que dizer no mínimo 7 desembargadores. E preste atenção que, para os TRFs e TRTs, temos a idade mínima de 30 anos, maior de 30 e menor de 70, o que é diferente no STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, tá? E é diferente também para os ministros civis do STM. 30, maior de 30, menor de 70. Muito importante, muito cobrado em prova. Lembre-se também dos cargos em que é necessária a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, tá? Nós já deixamos em vídeos anteriores. No artigo 115, nós vimos que os TRTs também têm o 5º constitucional. Nós já estudamos na aula do artigo 94 e repetimos na aula do artigo 107 e em muitas outras aulas aqui do canal. E se porventura você não assistiu a aula, você pode voltar, o link vai estar para você no final do vídeo ou aqui mesmo durante o vídeo e você vai poder acessar as aulas e absorver todo o conteúdo referente ao assunto. Então, para os TRTs, para os Tribunais Regionais do Trabalho, também há o 5º constitucional, um 5º dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Preste atenção, no mínimo 7. 1/5 de 7 não vai dar número redondo, então arredonda para maior. Ficam 2 vagas. Se a composição for realmente 7, uma vaga para os advogados, uma vaga para o Ministério Público. Agora, lá no TRF é Ministério Público Federal. Aqui no TRT é Ministério Público do Trabalho. Importante isso. E como é a escolha do 5º? Nós vimos na aula do artigo 94, não é? O procedimento é o órgão de representação da classe, o MP ou a OAB, envia a lista sêxtupla ao tribunal competente. O tribunal forma a lista tríplice a partir da lista sêxtupla e envia ao chefe do executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes, tá? Nós vimos e está aí destacado para você, para que você verdadeiramente possa fazer uma boa prova. Nossa aula do artigo 94 trata com detalhes. Anota aí no seu material e faz a remissão com o artigo 128, a linha B, Ministério Público do Trabalho. Pertence ao Ministério Público da União, tá? Mas o Ministério Público da União compreende o MPF, MPT, MPM e o MPDFT. Isso é muito importante na hora da escolha e muitas questões vão trazer para você pegadinhas que você mata de forma simples. Ministério Público do Trabalho, referente ao 5º constitucional para o TRT. Pois bem, no inciso 2º, vamos ver o seguinte: como fica a escolha dos demais membros, dos demais juízes
que vão compor o TRT. O inciso 2º diz: os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente, ora por antiguidade, ora por merecimento. Mas aqui um ponto importante, lá no 107, nós temos o quê? No mesmo inciso 2º, olha, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Praticamente igual. Se você ler apressadamente, nem repara essa diferença, não é verdade? Veja, olha, nos TRFs é exigido mais de 5 anos de exercício. Nos TRTs, não. Nos TRTs não tem essa exigência. Ponto importante. Se você se ligar nesses detalhes, você vai se diferenciar dos candidatos que estão concorrendo a você a essa vaga tão sonhada. O parágrafo 1º vai trazer que os tribunais regionais do trabalho vão instalarão, a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, a mesma ordem que há lá no artigo 107 para os TRFs e também para os tribunais de justiça, a justiça itinerante, para que a prestação jurisdicional chegue mais perto do jurisdicionado. E no parágrafo 2º, vai poder haver também a descentralização. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, ou seja, a prestação jurisdicional chegando mais perto do jurisdicionado. Questões não muito cobradas em provas, mas, quando cobradas, derrubam uma grande leva de candidatos, tá? Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Essa redação vem com a emenda 24 de 99, que extinguiu os juízes classistas. Não há juízes classistas na Justiça do Trabalho atualmente, desde 99. Então, embora o texto pareça óbvio para os dias atuais, não é verdade? Não era assim quando a emenda foi realizada. E a mesma emenda revogou o parágrafo único e também revogou o artigo 117 e seu parágrafo único. Então, nós terminamos a aula por aqui. Na próxima aula, o artigo 118. Professor, até o artigo revogado você falou. Claro, porque senão a dúvida pode pairar na cabeça. O professor não fez a aula do artigo 117 e, às vezes, o aluno nem olha a Constituição Federal para ver se ainda está em vigência. Na próxima aula, então, vamos falar sobre o artigo 118. Vamos iniciar o estudo da Justiça Eleitoral. Vamos falar sobre os órgãos da Justiça Eleitoral. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.